E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas, se encontram nesse canal. Estão supimpa, tu supimpa, não supo da esposa. Então, hoje nós vamos falar sobre o filme Tarzan e Jane, que ele foi lançado para DVD, então cai muito a qualidade do primeiro filme do Tarzan pra esse filme aqui. Mas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pomposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá. E aí, o início do filme, o Tarzan quer ficar com a Jane pulando nos cipós, né? Mas ela dá uma desculpa pra ele pra poder ir embora. E aí aquela macaca amiga do Tarzan fala que ela queria se livrar dele. E aí ela diz que eles vão fazer 1 ano de casados. E aí o elefante fala pro Tarzan que se ele não dá bem com as festividades que a Jane faz pra ele. Então ele meio que conta a primeira vez que isso aconteceu. Onde o Tarzan fala pra Jane que ela tava parecendo uma gorila. E aí depois ela meio que entendeu isso como um elogio. E aí aparecem amigas da Jane e fala que elas foram pra resgatar a Jane e manda ela se afastar do Tarzan. E aí um capitão aparece deixando as coisas delas na selva. E aí as amigas perguntam pra Jane se ela tem uma jaula pro Tarzan, só que aí na verdade a Jane fala que ele é seu marido. E aí o Tarzan conta pra ele a história da família dele e elas se assustam com isso. E aí a macaca amiga do Tarzan fala pra ele tomar cuidado antes que elas queiram que ele haja como um civilizado. E aí aparecem uns tigres, mas o Tarzan acaba assustando eles. E aí a amiga da Jane fala pra ela que ela não acredita que a Jane esteja feliz por viver na selva com o Tarzan. E ela fala também que nenhuma dama é capaz de viver daquele jeito. E que ela não é mais considerada uma dama. E aí a Jane pede pro Tarzan usar o terno que era do pai e ele diz que não vai usar. E ele meio que acaba envergonhando ela sem querer. E aí ela leva as amigas pra um piquenique e o pai da Jane vai meio que conversar com o Tarzan com tudo que tava acontecendo. E aí as panteras foram atacar elas. As amigas da Jane com ela, né? E aí elas acabam caindo na água, ficam perdidas. E aí o Tarzan acaba vestindo a roupa que era do pai dele. E as meninas precisam obedecer a Jane se elas quiserem sair vivas de lá. E aí o Tarzan consegue salvar as meninas com a ajuda dos amigos dele, já que as panteras apareceram pela 1000ª vez. E aí finalmente essas amigas chatas da Jane vão embora e elas aprendem a gostar do Tarzan. E aí a história termina e falam que não vai ser uma boa ideia fazer uma festa pro Tarzan. E aí a Jane meio que fala, né, com os amigos lá do Tarzan, voltando lá no início, dizendo que ela queria dar um diamante pra ele. Só que aí eles contam a história de quando o Tarzan tentou dar um diamante pra ela. Que aí, no caso, aparecem pessoas pra estudar o vulcão e eles precisam da ajuda do Tarzan pra isso, pra estudar o vulcão. Vocês me entenderam, né? E aí eles se apresentam pro Tarzan e falam que eles precisam de um guia e eles falam que querem ir até lá pra procurar diamantes. Mas o Tarzan não sabe o que é. E aí eles falam que as mulheres gostam de diamantes, precisa ter num anel de casamento, quando elas de fato são pedidas em casamento. E aí o Tarzan pergunta pra Jane como é um casamento na Inglaterra. E aí ele decide ajudar os caras a irem até o vulcão para ele conseguir um diamante pra Jane. E aí a Jane pergunta pro pai dela se Tarzan esconderia alguma coisa dela e que ela quer descobrir o que tá acontecendo. E aí o Tarzan encontra alguns crocodilos no caminho enquanto a Jane descobre pra onde ele está indo. E aí um dos caras querem atacar o Tarzan, mas o outro não deixa. E aí eles encontram a tal da caverna cheia de diamantes. E eles não querem que o Tarzan pegue um diamante pra Jane, sendo que tinha vários outros. E aí eles acabam explodindo a caverna, né, que ficava dentro do vulcão, com o Tarzan, a Jane e o pai lá dentro. Porque a Jane e o pai vão atrás do Tarzan e encontram onde eles estão. E aí eles ficam presos dentro do vulcão e o vulcão é ativado. E aí o Tarzan abre um buraco na parte de cima do vulcão para que eles consigam sair de lá. E eles conseguem sair de lá meio que surfando na lava. E o Tarzan consegue pegar os 2 caras e também os diamantes que eles estavam carregando caem na lava e vão com Deus. E aí corta a cena com a Jane ainda não sabendo como que o Tarzan vai reagir se ela der um presente pra ele. E aí aparece o pai da Jane caindo na frente deles e perguntam o que eles estão fazendo. E a Jane conta pra ele e eles falam de talvez uma dança, fazer o Tarzan dançar, que também é meio estranho. E aí eles vão contar a história da última vez que o Tarzan dançou, que aparece um cara voando de avião querendo encontrar a Jane. E o professor, né, que é o pai da Jane, tá construindo um rádio. E aí ele consegue fazer o rádio funcionar e a Jane começa a dançar com o Tarzan. Só que eles só ficam rodando. E aí o avião do cara parece que está com problemas. E aí a Jane vê esse cara, né, o Bob, e reconhece ele e deixando assim o Tarzan com ciúme. E aí quando o Bob olha por Tarzan, ele sente como se estivesse olhando pro Sabor, que era aquela onça lá do primeiro filme. Não sei se é Sabor ou Sabor, mas é um treco desse. E aí o pai da Jane tem problemas com o tal do rádio e tudo pega fogo. E aí o Tarzan tenta salvar ele, mas quem acaba salvando era o Bob, jogando água no fogo.
fogo. Não sei se o Tarzan sabia dessa informação de que o fogo apagava, mas enfim. E aí a Jane chama ele pra tomar um chá e fala que o Tarzan está com ciúme. E aí esse tal desse Bob vai até a casa deles sem o Tarzan lá presente e parece estar procurando alguma coisa, que era na verdade uma caixinha de música que ele deu pra Jane antes dela sair da Inglaterra. E aí ele fala que quer dar a caixinha pra uma pessoa que ele conheceu, tipo uma mulher, tá ligado? E aí Jane acha a caixinha e ele fala pra ela que ela não era boa em dança. Então ela dança com ele quando o Tarzan chega, mas logo ele acaba indo embora, tadinho. Ele chega até com um buquê. E aí aquele macaquinho, né, do primeiro filme, que faz a bagunça com os desenhos da Jane, faz a Jane tropeçar e a caixinha cai no chão. E aí de lá sai um papel. Mas eu achava que a caixinha inteira que ele deveria quebrar, porque eles disseram que a caixinha era de porcelana, mas tudo bem. E aí ela pergunta pro Bob se ele era um agente secreto, mas na verdade ele era um agente duplo. E ele queria o codificador de volta que estava na caixinha. E aí no caso ele estava traindo a própria nação, né, a Inglaterra, por dinheiro. E aí a Jane foge com a caixinha e ele vai atrás dela. E nesse momento eu tava pensando, mano, que história ruim. Mas enfim, e aí o Tarzan ajuda um cara a se salvar das panteras e que ele conhecia o Bob pela traição. E aí o Bob amarra a Jane e coloca ela dentro do avião. E depois de algumas confusões, né, que eu não vou me estender muito, o Tarzan sobe no avião e luta contra o Bob. E enquanto a Jane liga pro pai pra pedir ajuda pra ele, pra poder perguntar como é que se pilota, né, já que os dois estão lutando e não tem como pilotar a desgraça do avião. E aí ela consegue pilotar, tipo, ela nunca pilotou na vida, e aí consegue pilotar agora, mas beleza. Tira o negócio de descrença da cabeça e vamos lá. E aí o Bob, ele tenta fugir, mas nesse meio tempo, a Jane estava quase caindo, porque ela estava dentro de uma cachoeira, e o Bob aparece e tenta salvar ela, e ele consegue, porque ele meio que ainda se importava com ela. E aí o Bob acaba sendo preso no final, e o curta acaba e a Jane fala que não tem nada pra ela fazer no aniversário deles de casamento. Então ela decide ir pra casa, e o Tarzan acaba fazendo uma festa surpresa pra ela. E os amigos do Tarzan e o pai da Jane estavam tentando fazer ela desistir de fazer alguma coisa, porque eles já sabiam da festa. Por isso que eles contaram essas histórias que ninguém queria saber, mas enfim. E aí o Tarzan também acaba dando um anel de diamante pra ela, e aí eles começam a dançar. E assim termina o filme. E assim, eles tentam meio que pegar a nostalgia do primeiro filme, colocando Tarzan e Jane pra cantar Dois Mundos no início do filme, mas não funciona muito. Dois mundos distintos são. E essa simplicidade do traço do desenho me incomodou muito. E aí, diferentemente do Cinderela 2, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, aqui não teve nenhum curta que se sobressaiu e que eu goste mais. Fora que o curta da dança eu achei um saco, mas vendo hoje eu até achei um pouco legal. Assim, não é de todo mal, a pior coisa que eu já vi, mas com certeza a Disney tem filmes piores, tipo Pocahontas 2, que eu também vou deixar o link nos cards pra vocês irem lá ver essa desgraça. Inclusive, eu tô querendo fazer um remake daquele vídeo que eu fiz tem muito tempo. O que vocês acham? Comentam aqui embaixo que eu penso em trazer pra vocês. Então, pra esse filme do Tarzan e Jane, eu dou uma nota 4. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se me pôs, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!